Olá, graça e paz, ovelhinhas queridas e amadas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Que a boa e a poderosa mão do nosso Deus possa te alcançar nesse exato momento, aonde você estiver e se encontrar. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Bispo Miguel e venho aqui agora neste momento trazer uma palavra, trazer uma direção, trazer o fortalecimento de Deus para a sua vida. E eu quero convidar a você a permanecer aqui comigo alguns minutinhos e convidar a interagir aqui com esse canal, deixando o seu like, fazendo os seus comentários, compartilhando estas mensagens para que outras pessoas sejam alcançadas e abençoadas pelo poder de Deus. Veja só o que o Senhor Jesus ele vai dizer para todos nós. Aqui havia grandes multidões que o acompanhavam todos os dias, por onde quer que ele ia. Essas multidões estavam sempre acompanhando o Senhor Jesus. Então ele olha e diz assim, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Veja o que o Senhor está nos ensinando: que alguém só conseguirá se achegar a Ele se você negar a si mesmo dia após dia, tomar a sua cruz e se voltar para o Senhor. Se você não negar o seu eu, se você não negar os seus próprios desejos, se você não lutar contra os seus anseios, você não conseguirá chegar até o Senhor Jesus. Talvez em algum momento você pensou: eu preciso ir até Deus, eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso estar na presença do Senhor. Mas aí você percebe que passa dias, semanas e até anos e você não consegue se voltar para o Senhor. Por isso que o Senhor Jesus ele vai dizer: aquele que amar o mundo, aquele que se constituir amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Porque o mundo sempre vai afastar você da presença de Deus. Os seus anseios, os seus desejos, os seus prazeres da carne, eles vão te afastar cada vez mais da presença do Senhor. Por esta razão que você precisa, pela fé, não é sentimento, você não vai sentir para ter fé, mas você tem fé e aí você sente o agir de Deus. Você não pode esperar: quando eu sentir desejo, quando eu sentir vontade, eu vou fazer. Não, Deus não te chamou para você servi-lo mediante o sentimento, mas é pela fé. E a fé faz você entender que você não faz o que você quer, que você não faz o que você sente. A fé é para você entender que você precisa fazer o que Deus manda você fazer, que você precisa fazer não a sua vontade, mas a vontade daquele que morreu para te salvar. Você sabe que uma boa parcela da população mundial, ela sabe que só em Cristo ela vai alcançar a vida que ela almeja. Uma boa parcela. Por que eu digo uma boa parcela? Porque outra parcela da humanidade não crer em Jesus, não busca a presença do Senhor Jesus, rejeita o chamado dele. Crer
nos seus próprios recursos, faz de si o próprio Deus da sua vida. Mas uma boa parcela, ainda que não seja crente, ainda que não frequente uma igreja, não tenha uma religião, mas ela sabe que Deus existe, ela crê no poder de Deus, e ela sabe que em Cristo Jesus está a cura que ela precisa, está a mudança de vida que ela precisa. Mas a pergunta é: por que, mesmo essas pessoas sabendo que em Cristo está o milagre que ela precisa, ainda assim ela fica prolongando a vida dela na presença do Senhor? Ela sempre deixa para amanhã. Ela diz: depois eu vou, depois eu oro, depois eu faço. Por que que mesmo sabendo que só em Cristo ela será plena, ela será vitoriosa, mas ainda assim ela não consegue buscá-lo? Porque esta pessoa está sendo preenchida pelo mundo, e o mundo vai te sufocando de tal maneira, as necessidades do mundo, os afazeres da vida vai te preenchendo de tal maneira que Jesus vai perdendo todo espaço na sua vida. Já não há mais lugar para a presença do Senhor, já não tem mais espaço na sua agenda para você buscar o Senhor, mesmo Ele dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aí você olha e vê que a sua vida está cansado de sofrer, cansado de depender de remédios, viver nos hospitais, cansado de ser humilhado, cansado de ver a sua família indo de mal a pior, os seus filhos se perdendo. Ou seja, você está cansado desta vida, essa vida velha, e Jesus está dizendo: vinde a mim. Mas ainda assim você ignora o chamado dele, ainda assim você diz: agora não, depois eu vou, depois eu oro, depois eu busco. Por que isso acontece? Mesmo sabendo que Jesus está te chamando e que você quer estar perto dele, mas você não tem força. Porque enquanto o copo estiver cheio dessa vida natural, dessa vida carnal, desta vida humana, enquanto esse copo estiver cheio, você não consegue colocar mais nada dentro dele. Enquanto a sua vida estiver cheia desse mundo, cheia dos prazeres do mundo, cheio das necessidades e dos afazeres desse mundo, a sua vida jamais terá espaço para o Senhor Jesus. Jamais você vai ter tempo para Deus. Mas quando você esvazia a sua vida, quando você lança fora essa vida natural, essa vida carnal, essa vida humana, quando você passa a colocar as suas necessidades em segundo lugar e começa a colocar Deus em primeiro lugar, então você começa a dizer o seguinte: depois eu faço isso, depois eu resolvo aquilo, agora eu tenho que buscar a Deus. Porque você começa a se esvaziar do mundo e você começa a dar lugar para Deus. E é nesse momento que Jesus começa a encher a sua vida. Jesus começa a ver espaço na sua vida para que Ele possa encher a sua vida da presença dEle. E quanto mais o Senhor vai encher a sua vida, mais você vai recebendo uma vida nova. Quanto mais Ele vai encher a sua vida, mais a depressão vai saindo, mais a crise financeira vai saindo, mais a angústia, a tristeza vai saindo. Porque agora você já não está mais cheio do mundo, mas agora você está cheio daquele que é a própria vida, daquele que tem o poder para mudar a história da sua vida. Então se esvazie do seu eu
Negue a si mesmo dia após dia e se volte para o Senhor. Coloca Ele em primeiro lugar. Renove a sua aliança com Ele, porque a palavra diz: aquele que amar o mundo, ou seja, aquele que colocar o mundo em primeiro lugar, se torna inimigo de Deus. Mas quando você entende que Deus tem que estar em primeiro e as coisas do mundo em segundo, em terceiro lugar, então você se esvazia do seu eu e Jesus começa a encher você. Jesus começa a transbordar você, e aí você começa a ver o milagre de Deus, a mudança de Deus acontecer na sua vida. Então se volte para o Senhor, porque coisas grandes Ele preparou para a sua vida. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Se inscreva nesse canal, deixa seu like, e que Deus abençoe a vida de todos. Fica todos na paz do Senhor Jesus, e até a próxima oportunidade, se assim o nosso Deus quiser e permitir. Tchau!